exposição do cultivo do milho às mais variadas condições dificulta a exploração do máximo potencial genético para a produtividade de grãos, qualquer que seja o sistema de produção adotado. Por ser uma cultura cujo cultivo tem ampla abrangência geográfica, desenvolvendo-se nas mais diversas condições de clima e solo, é comum a ocorrência de doenças. Tem sido bastante desafiador o manejo de doenças aqui na região sudoeste de São Paulo. Nós temos uma característica bastante diferente de outras regiões do Brasil quando se pensa em cultivo de milho. Nós temos o plantio do cedo, agosto, setembro, depois nós temos o plantio de outubro, pós-trigo, depois nós temos o plantio mais tardio, pós-feijão e pós-batata, que pega os meses de novembro e dezembro, e na sequência nós entramos com os plantios de safrinha. Então, nós podemos dizer que nós temos plantio de milho o ano todo. Isso propicia uma alta pressão de doenças foliares, doenças de grão, restos culturais que ficam de uma safra para outra. Então, isso tem sido bastante desafiador aqui na região, diante desse sistema produtivo que é utilizado aqui. Duas das diversas doenças têm exigido atenção redobrada por parte dos produtores, a mancha branca e a mancha de cercóspora, que têm aumentado em lavouras de milho, causando severas diminuições de produtividade, quando o manejo não é feito de forma adequada. O patógeno causador da mancha branca está presente em restos culturais, onde há 2 safras por ano. Porém, na maioria dos casos, é necessário respeitar o posicionamento de época de plantio do híbrido. Já a cercóspora tem se modificado e se fortalecido, chegando a níveis de redução de produtividade de grãos de até 40%. Já a mancha branca pode chegar a 60% de redução de produtividade. O que aconteceu com essa doença nos últimos anos, né? Anteriormente a gente tinha a Cercospora maides, considerado raça 1 e 2, e de alguns anos para cá, a pesquisa já descobriu que, na verdade, essa raça 2, ela não é uma raça, ela é uma nova espécie, uma espécie chamada Cercospora zeina. A Cercospora zeina, ela é epidêmica e é problema em alguns outros países, como a África do Sul, a Ásia, né, alguns países da Ásia. Ela é única, ela dominou a Cercospora maides e ela tem causado problemas em outros países, como eu citei, da África e da Ásia. Tá? Já foi identificada no Brasil também a Cercospora zeina. Tá? Então essa é a grande dificuldade. A Cercospora zeina, ela não tem os fungicidas que a gente utiliza e as misturas de triazol e estrobilurina nas doses que a gente utiliza para o manejo, não são eficazes para essa espécie de Cercospora zeina. Nós temos as duas hoje no campo identificadas, tá? Então essa é a grande dificuldade, o que tem sido bastante desafiador trabalhar com o manejo da cercóspora aqui na região. Bom, nós temos feito aí a nível de campo um trabalho para identificar qual espécie, né, tem causado o maior problema para nós. São envios de amostras de folhas das regiões atacadas para nível de laboratório e identificação por análise molecular. Nós temos trabalhado com 2 hipóteses. Ou realmente nós estamos tendo uma alta pressão da nova espécie Cercospora zeina, ou em algumas regiões a gente enviou algumas amostras, não é um trabalho ainda conclusivo, mas não deu a zeina, apareceu somente a Cercospora maides. E o fungicida não teve controle sobre essa doença. Então gera para nós 2 hipóteses. Ou nós temos a zeina avançando em algumas regiões, ou nós temos a própria Cercospora maides criando algum tipo de tolerância aos fungicidas que a gente utiliza. Se a gente fizer uma retrospectiva do uso de fungicidas em milho, aí nos mais de 20 anos que é utilizado fungicida em milho, né, começou a prática, a gente utiliza basicamente as mesmas misturas. O potencial produtivo dos novos híbridos é cada vez maior, o que traz a necessidade da manutenção de toda a sua área foliar até o final do ciclo. E para que eles expressem toda a sua capacidade produtiva, surge o desafio de entender e manejar doenças para preservar a produtividade. Não se pode citar uma única medida cultural de controle para cercóspora e mancha branca. É necessário integrar medidas, como utilizar híbridos mais tolerantes e monitoramento das lavouras. Aplicações de fungicidas, né? No caso da mancha branca, a gente tem que associar algum fungicida junto com o triazol e a estrobilurina. Fungicida do grupo dos protetores tem tido uma performance muito boa. O grupo das carboxamidas, um pouco mais recente, também com uma performance muito boa. E no quesito cercóspora, a estratégia, além de todas essas ferramentas que eu falei de rotação e híbridos tolerantes, quando se pensa em fungicida, a gente tem visto a campo que o monitoramento
encurtamento do intervalo de aplicações, como foi feito nessa lavoura aqui. A pressão estava muito alta, a gente teve que fazer um ajuste de dose, um aumento de dose do fungicida que foi utilizado, encurtando o intervalo entre as aplicações para conseguir um controle satisfatório. Então, não há uma receita de bolo para controle de doença. Aí é um conhecimento agronômico junto com o monitoramento de campo que vai trazer a melhor resposta. Avaliar o momento correto da aplicação do fungicida para controle da mancha branca e cercóspora tem se mostrado um dos grandes desafios para o controle de doenças. As aplicações calendarizadas, por exemplo, tardias ou frequentes, podem se fazer necessárias ou ineficazes para maximizar os rendimentos. Aplicações calendarizadas nesse cenário que a gente vive aqui no Sudoeste, de alta pressão de doenças, várias épocas de plantio, elas podem não trazer o melhor retorno para o produtor. O que a gente tem falado é que o monitoramento da lavoura é que vai definir o momento certo de entrada. Muitas vezes a aplicação vai ser necessária antes daqueles momentos que a gente conhece de V8 e pré-pendão, e muitas vezes vai exigir uma aplicação após aqueles momentos. Então, essas aplicações calendarizadas não são a melhor ferramenta dentro de um manejo integrado.